Nosso bate-papo agora são com os advogados, Dr. Rodrigo Gouveia, advogado civil, e a doutora Maria Cecília Milandau, advogada trabalhista e previdenciária. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Um prazer tê-los aqui na nossa roda de conversa, nesse trabalho tão importante, né, e de tanto impacto social. É um prazer recebê-los. Muito obrigado. Obrigada. Agradecemos o convite. Certo, é um prazer estar conversando com vocês sobre uma questão tão polêmica hoje, que é o cuidado com o idoso. Perfeito. E eu vou começar aqui com a nossa primeira pergunta. Hoje, como que os idosos estão amparados pela legislação, né? O que foi modificado, o que aconteceu nos últimos tempos que garante ali que eles tenham todas as condições necessárias para um longeviver mais seguro? Falar sobre o direito dos idosos é um assunto até curioso, né? Porque se nós pensarmos realmente nessa construção da humanidade em si, né? E fomos nos espelhar, por exemplo, na natureza, você pega a alcateia, né, que é o grupo de lobos, né? E em determinadas situações de inverno, que eles precisam migrar para outros locais, normalmente os lobos mais velhos vão à frente, não é? E isso tem um porquê, não é? Porque, na verdade, o grupo precisa seguir o ritmo desses lobos mais velhos, né? Para que eles não fiquem para trás, não é? E aí você também pode ir também para tribos indígenas, por exemplo, né? Onde existe um respeito, um direito ao indígena idoso que não requer uma legislação. Uhum. Não é? Tem um poema muito bacana, que é do Mário Quintana, que é um poeta brasileiro, gaúcho, que fala sobre o tempo. E, embora esse poema ele venha trazer uma mensagem do que as pessoas precisam refletir sobre aquilo que elas querem de propósito na vida, né? Ele começa com a seguinte frase, dizendo que a vida é o dever que nós trazemos para casa, não é? No sentido de mostrar, não é? Quais são também as nossas responsabilidades, né? E o idoso, acho que ele se enquadra nessa ideia. Eu tenho certeza que o idoso se enquadra nessa ideia. No Brasil, a gente tem a Constituição Federal, que é uma Constituição de 1988, embora o Brasil já tenha tido outras constituições, né? E lá tem um dispositivo que diz que o direito do idoso, ele está assegurado, né? E ele deve ser atendido, ele deve ser prestado e assistido pela família, pelo Estado e pela sociedade, não é? E eu faço essa introdução porque me parece que isso já seria o suficiente como legislação, não é? Para que esse cuidado todo com as pessoas idosas seja atendido. Você pega o Japão, por exemplo, né? Que é um país com uma constituição muito pequena, não é? E onde os idosos eles têm um respeito da população enorme, Uhum. não é? Mas ainda assim, aqui no Brasil, a gente precisou de uma legislação essa que veio em 2003, não é? Que é o Estatuto do Idoso, não é? Fora isso, logicamente, que você tem um complexo de legislações que não são especificamente só o Estatuto do Idoso, né? Mas que também atende os direitos dos idosos, né? E os direitos dos idosos são diversos, não é? O idoso tem direito a uma entrada numa apresentação cultural, ele tem direito a uma vaga especial para poder estacionar o seu carro, né? O idoso ele tem direito a um transporte gratuito, não é? Dentre muitas outras questões, não é? Especialmente no que toca aos seus cuidados, não é? Ou seja, quando a gente espera um bebê, quando uma família espera uma criança, né? A gente faz toda uma modificação estrutural da nossa vida, né? Que ela começa não só dentro de casa, mas naquilo que a gente vai viver com essa criança, né? E eu entendo que com o idoso a situação ela se repete. É uma repetição de um novo padrão, mas uma situação idêntica, porque você também precisa estar ali também com toda essa estrutura para poder dar uma dignidade a essa pessoa, né? Um cuidado relativo à sua saúde, ao seu lazer, à sua cultura, né? E o amor como todo, né? Que o idoso requer, né? Então, acho que para a gente iniciar, me parece aí que
o que a gente pode falar sobre direitos de idosos inicialmente seria isso, né? Constituição Federal e o Estatuto do Idoso. E é muito bacana a gente tomar conhecimento, né, que ele existe, até porque o cuidador, ele vai também ter acesso a alguns direitos, né, exatamente por ser o acompanhante, a pessoa que vai junto com o idoso nesse transporte, nesse posto de saúde, né, que vai ter acesso como uma pessoa que facilita o acesso do idoso a todos esses direitos, a todos esses... isso que a sociedade se organizou para prover para eles, né? E não é algo tão divulgado, não é algo que as famílias têm acesso. E, por vezes, o idoso nem consegue alcançar, né? Ele não usa o transporte gratuito, ele não usa a vaga, porque não existe uma clareza, né? Uma implantação que todo mundo tenha acesso para que realmente o direito aconteça. No dia a dia de vocês, chegam os idosos com essas dificuldades, que precisam desse amparo da lei? Como que está a prática de vocês com os idosos? Do direito previdenciário, como que está? Olha, a experiência que eu tenho vivido no escritório com os idosos, a simples palavra idoso acima de 60 anos, já é considerado um idoso. Então, vamos dividir um pouco as categorias dos idosos. Então, você tem aquele idoso que a própria lei insere na condição de idoso porque ele tem mais de 60 anos, mas ele tem uma vida normal, ele tem uma cabeça muito boa, então ele não precisa de nenhum tipo de cuidadora. Uhum. Tem aqueles idosos que eles precisam de um acompanhante, né? Porque está começando a ter algum problema físico, está começando a ter... algum lapso de memória, então a família faz a opção por ter um cuidadoso que ele tem muito mais a figura do acompanhante. E você tem aquele idoso que ele é considerado um semidependente, ele tem uma dificuldade de locomoção, ele está numa dificuldade de fala, ele está entrando num outro estágio. E tem aquele idoso que ele é 100% dependente, tem o idoso que nem sai da cama mais, está vivendo uma vida praticamente vegetativa. Tá? Então, chegam essas três situações para a gente. Eu vou falar um pouquinho do aspecto da previdência focado no idoso. A partir do momento que virou idoso, a maior parte das pessoas já são consideradas aposentadas. Uhum. Né? E a aposentadoria, ela não tem um reajuste condizente com a evolução dos custos do idoso. Cada ano que passa, o idoso vai custando mais para a família. Uhum. Então, é possível algumas revisões desse benefício. Existem teses de revisão de benefício, mas, por outro lado, também não facilita muito, porque são processos judiciais e todo o processo judicial é longo, mas, pelo menos, é uma alternativa. Existe uma alternativa, existe uma situação que poucos sabem, que dependendo do tipo de doença que o idoso possui, por exemplo, um câncer, vamos imaginar uma doença considerada grave pela lei, ele pode ter uma isenção de imposto de renda na aposentadoria dele. Se é, inclusive, um servidor público, ele pode ter, inclusive, em contribuições previdenciárias também. E isso, dependendo do valor dessa aposentadoria, pode ser um valor significativo que pode ajudar a vida do idoso. Isso vale para qualquer situação do idoso neste aspecto, tá? O que mais que se preocupa, que vem para a gente em relação à situação de idoso, não é muito da minha área, mas que a gente acaba vendo no dia a dia também, é o planejamento sucessório. O que nós vamos fazer em relação ao patrimônio do idoso? Né? São preocupações que muitos familiares têm. Tem idosos que têm um significativo patrimônio e que precisa realmente de uma solução. E tem aqueles que não têm assim, um patrimônio significativo, mas as pessoas têm uma preocupação até para planejar também a vida futura do idoso. Sim, como que vai prover aqueles cuidados, exatamente, né? Como vai prover aqueles cuidados, né? Então, essa é assim, a realidade do idoso que nós acabamos vivenciando. Aspecto trabalhista do idoso, ele fica muito por conta da questão do cuidador do idoso. Tá? E nesse aspecto também nós temos que estar verificando várias situações. Tá? Primeiro que o cuidador do idoso, a gente tem que pensar, ele tem alguma lei que o protege? Uhum. É a primeira pergunta que nós fazemos. O cuidador de idoso, ele recebe o mesmo tratamento do empregado doméstico. Perfeito. Tá? Então, ele segue toda a legislação do empregado doméstico. Então, ele tem direito a um salário estabelecido, vou falar aqui por São Paulo, pela categoria, para a cidade de São Paulo, né?
Dependendo das horas, ele pode ter 3 tipos de jornada que você pode contratá-lo. Pode ser uma jornada de 12 por 36, pode ser uma jornada de 8 horas, ou pode ser até uma jornada de 6 horas. Vai depender da necessidade de cada idoso, né? Existe uma questão que é bastante polêmica, e para mim, eu acho que é a pior de todas, é a questão do profissional que está dormindo na residência. Uhum. Porque nós temos que pensar em várias situações. Primeira situação, como eu disse, o grau de dependência que o idoso tem, né? Que em muitos casos a família faz uma opção por colocar um acompanhante, uma cuidadora de idoso que tem mais a figura de um acompanhante, porque o filho trabalha, hoje é muito comum os filhos morarem fora do país até, outro estado, tem os seus compromissos, então aquele idoso precisaria de ter uma pessoa que estivesse lá todo dia. Qual é a figura desse acompanhante? Uma dama de companhia? Uhum. É uma pessoa que vai cuidar da casa? O que ela vai fazer? Esse acompanhante, ele tem uma certa independência. É justamente aquele acompanhante que vai para o teatro, vai para o shopping, vai, sei lá, participa de eventos. Comer junto. Vai comer junto. Então, esse acompanhante, ele dorme lá. Mas esse acompanhante tem direito à hora extra? Ao adicional noturno? Desculpa, a hora extra ou adicional noturno? Não. Na minha cabeça, não. Porque esse idoso, ele tem a sua independência. Ele não se enquadraria numa situação que necessitasse de cuidados durante a noite. Tá. O que já não aconteceria com aqueles idosos que têm uma dependência maior. Quando a gente fala dos graus, é grau 1, grau 2, grau 3. Exatamente. Então, o grau 1 seria mais a dama de companhia, que é alguém que vai dar uma supervisionada, mas que está ali mesmo só para que o idoso não se sinta sozinho, que ele não tenha essa dificuldade, né, de fazer Sim. tudo sozinho. E aí, então, para os outros, a gente já chama de cuidador. Exato. Então, essa é uma situação, inclusive, que há jurisprudências respaldando essa situação. Não está na lei. A lei não define, grau 1 vai ter, grau 2... Não tem. Tá. Essa é uma visão da jurisprudência, tá? Vários estados de Santa Catarina têm esse entendimento e vários outros estados também já está tendo esse entendimento. O que você começa a analisar também até que ponto vale a pena manter um idoso em casa ou encaminhá-lo para um local mais especializado. Tá, né? Que seriam as casas de repouso. Que seriam as casas de repouso. Então, assim, num primeiro momento familiar, quando ele tem uma pessoa que precisa de cuidados, de algum tipo de assistência, a melhor coisa é ele entender qual o nível que tá, se é grau 1, 2 ou 3, né, e mapear dessa rotina, quais são as necessidades que a pessoa vai ter no dia a dia, ela categorizar se vai para um cuidador ou se vai para um acompanhante. E sabe que até as próprias instituições, muitas já estão funcionando nesse esquema, que cobra uma mensalidade de acordo com o grau de dependência, entendendo exatamente isso, que quanto maior a dependência, maior a quantidade de funcionários, de serviços que ele vai precisar. Algumas até separam em unidades, né? Então, pelo que a senhora está me contando, esse já é um raciocínio que dá para ter, inclusive, no domicílio. A hora Sim. que a pessoa vai organizar a jornada, vai organizar o tipo de contratação, para deixar tudo, as tarefas, né? O que é esperado de entrega de trabalho daquele profissional de acordo com o perfil do idoso. Sim, a grande dificuldade, que eu vou te falar porque eu vivi isso, Uhum. né? Então, o que eu vejo nessa situação do idoso na residência é o controle, é a fiscalização. Como é que você vai fiscalizar se o cuidador está realmente cumprindo o combinado, né? Porque o idoso, ele precisa estar no espaço dele. Na minha concepção, ele precisa sentir o retrato que está ao lado, né? Ter a televisão dele, ter o livro, se ele tem condições de ler ainda. Tem que estar naquele ambiente que é o habitat que ele está acostumado, que ele viveu a vida inteira, Uhum. né? Por mim, ficar fiscalizando 24 horas era um negócio impossível, porque todo mundo tem as suas atividades, tem as suas tarefas. Então, eu chegava em horários diferenciados e eu via que muitas coisas do combinado não estavam ocorrendo. A sua mãe estava com um cuidador em casa? A minha mãe e o meu pai, Tá. os dois, E eram cuidadores 24 horas? 24 horas, né? Então, você viveu na pele como que é a contratação, como que é essa Sim. organização? Sim, certo? Então, quer dizer, era uma coisa assim muito desgastante até, né? Mas era uma opção nossa também de querer mantê-lo no espaço deles, com a rotina deles, com a vidinha deles, né? Teve um incidente até muito doido, eu posso contar porque foi assim, o meu pai, ele gostava de caminhar. O negócio dele eram as caminhadas dele.
E eu falava assim, pai, para de ficar caminhando sozinho, né? Pega a cuidadora para ir junto. E a cuidadora, no dia a dia, na rotina, também largava o meu pai caminhando sozinho. Um belo dia, ele esqueceu, né, a rota. Em vez de ir para a esquerda, foi para a direita, sei lá, né? Se perdeu, caiu, tropeçou. Eu acho que um anjo da guarda divino encontrou meu pai caído, Poxa. né? Colocou no carro e devolveu em casa, porque no bolso dele tinha uma mensagem, estou entregue a Deus, e com o endereço embaixo, entendeu? Quando você vê essas situações, você fala, nossa, o que eu faço? Estou entregue a Deus. Entregue a Deus. Né? Ele que tá eu faço certo. numa situação dessa, né? Então, assim, é um momento que a família não está preparada. A minha geração nunca esteve preparada, nem para uma casa de repouso e nem para viver isso. Né? Porque os meus avós envelheceram, mas os meus avós envelheceram com todo um respaldo de mulheres que não trabalhavam. Sim. Então, elas poderiam se dar o luxo de estar cuidando dos pais, né? Que não é mais a nossa realidade, né? Inclusive, se pensar que as casas não são mais tão grandes como eram antigamente. Né? Todo mundo hoje está em espaços muito mais enxutos, né? E assim, as pessoas estão vivendo cada vez mais, com diferentes fragilidades. Hoje a gente já consegue diagnosticar muita coisa que talvez nos seus avós não foram detectadas, né? Então, ele perdeu a memória porque está velho, né? E era tido como normal. Então, hoje a gente tem uma compreensão maior, eles vivem mais. Esse perfil familiar mudou e a gente profissionalizou os cuidados. Né? Eu mesma, como terapeuta ocupacional, não poderia cuidar de um familiar, porque o meu vínculo emocional é outro. Então, a minha entrega técnica estaria comprometida. E hoje a gente tem essa clareza, né? Que existem cuidados que são da família insubstituíveis, o afeto, a atenção, a palavra final, inclusive, das condutas. E o cuidador, ele coloca ali a técnica, né? Ou deveria colocar, de como dar o banho, de como dar a alimentação, de como dar a medicação, de como gerenciar essas alterações de comportamento. É isso que a gente quer realmente fortalecer, para que essas pessoas entendam que é um trabalho formal, que tem espaço, né, amparado pela lei, inclusive, e que isso agrega, né, na rotina de um familiar. Mas essa sua dor da supervisão, né, de dar a ordem, como que orienta, é muito difícil, porque vem a conduta da médica, vem a conduta da nutricionista, vem a conduta do fisioterapeuta, e aí é passado para os cuidadores, tem troca de plantão, a continuidade do tratamento, se gerenciar tudo isso, né? Mas a comida, mais o remédio, a limpeza da casa, então são muitas nuances que não vem uma cartilha, né? Eles envelheceram, fragilizaram, toma aqui o beabá, é só seguir. São as variáveis diárias, né? Então... Maiara, desculpa. Você tocou num ponto interessante que eu vinha conversando com a Cissa no caminho, que é essa questão também de acúmulo de funções, que você falou de limpeza da casa, né? Acho que a Cissa poderia falar bastante sobre isso também. Pois quando você está contratando um cuidador de idosos, você tem que definir o para quê, né? Porque na loucura do dia a dia, você vai contratar o cuidador, de repente o cuidador se vê cuidando do idoso, lavando roupa do idoso, cozinhando para o idoso, higienizando o ambiente do idoso. Será que dá tempo para ele fazer tudo isso? Mas ele foi contratado para ser só o cuidador. Está havendo, então, um acúmulo de funções? Se comprovado esse acúmulo de funções, pelo disposto na convenção coletiva, ele teria que ter um acréscimo na remuneração dele, né? Por outro lado, se você faz um contrato profissional estabelecendo as condições, né, e estando já inserido dentro das atividades que ele vai desenvolver, todo esse universo de atividades, ele sabe para que ele foi contratado. Sim. Está lá especificado. Então, não seria só um cuidador de idosos. Ele já até organiza a sua jornada de trabalho, entendeu? Diferente, né? Então, a situação do pagamento desse adicional, ela se torna até um pouco mais discutível. Tá. Né? Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado até para contratar esse idoso. E, às vezes, o que acontece? As pessoas também, elas pegam aquela empregada doméstica que já está acostumada com o idoso e vai, aos poucos, transformando esse cuidador, num cuidador de idosos. Mas ele está qualificado? Ele fez cursos? Ele sabe exatamente o papel dele? Às vezes, não. E volto a dizer, qual é o grau que o idoso está? Esse aqui é o grande problema. Se está só como um acompanhante, ok, está lá, perfeito, já está acostumado, você até consegue administrar. Mas se precisam de outros cuidados, eu acho que aí você tem que estar buscando realmente um profissional mais qualificado para isso. Alguém que realmente
tenha condições de já olhar para o idoso e falar, esse idoso não está bem, eu preciso estar avisando, ter mais comprometimento com a atividade dele e fazer esse interface com a família. Né? Não, e é considerado desvio de função se ele não foi contratado e aí ele está lavando roupa, por exemplo. Então aí a família, pode ser, sim. Pode a família ser. se vulnerabiliza até para um processo, né? Para alguma coisa nesse sentido. E acaba ficando cômodo também para a família, Fica né? cômodo para a família vai se perdendo, também. O controle disso vai se perdendo, né? E tem até um agravante que eu falo, será que ele tem condições de fazer tudo isso? Dependendo do grau de dependência do idoso? Na prática, assim, como terapeuta ocupacional que organiza essas rotinas, né? Que eu olho realmente como vai ser a fase do dia do idoso, eu vejo isso como um perigo, porque enquanto ela está lá mexendo panela, ele pode levantar e cair. Ou então ela trocou uma fralda e ela vai cozinhar, então é um risco de contaminação cruzada. Então, quando existe essa realidade, a minha orientação é que ela faça isso, bateu o ponto do plantão de cuidador, a outra assumiu, aí que ela vai fazer essas atividades. Para não ficar essa mistura, que é o que a senhora falou no começo, ou ela não entrega uma coisa direito ou a outra, né, ou come qualquer comida pronta ali, porque não deu tempo de cozinhar, porque naquele dia o idoso estava demandando mais, ou o idoso não fica bem cuidado porque ela foi preparar o banquete da família, né, e causa uma exaustão, causa uma sensação de eu não sou valorizada, eu que trabalho demais. Quando são dois idosos, às vezes vai para cuidar de um, mas a esposa também é idosa e fica pedindo coisas. Então, por isso que na largada, né? Conflitos, né? Muitos. De convivência mesmo, né? E é importante, no começo, né? Já na largada, combinar qual é o perfil. E se o cuidador sabe fazer as perguntas, que na hora que precisa trabalhar, entre e aceita tudo. Né? Mas se o cuidador sabe perguntar qual é o grau, qual é a necessidade, qual é a rotina, o que eu vou fazer, e ter um contrato, né? Eu não sei se vocês já tiveram casos assim, mas eu vejo muito do cuidador que não quer ser registrado, que não quer fazer um contrato, né? Fica ali no fio do bigode e na hora de começar tá tudo bem. E aí depois o cuidador está insatisfeito, não se sente bem remunerado, não teve as férias, não teve todos os direitos e a família toma um processo, né? Que ficou tudo ali, no começo estava bom, mas de repente não ficou mais. Então, sem dúvida, encarar como uma profissão de verdade, sim, né? Isso é um grande problema hoje em dia, porque o que acontece também? Um cuidador precisa de um cuidado, depende de um cuidador, o idoso, ele precisa de um cuidado durante toda a semana. Então, dificilmente você vai conseguir contratar um idoso, um cuidador, para trabalhar 2 dias na semana. Se você fazer isso, você tem que pensar que você tem que ter um universo de cuidadores. Quanto vai custar isso? Não, e até para o próprio idoso é confuso, né? Um monte de gente entrando na casa. Então, o registro, ele é praticamente, na minha cabeça, não tem como viver um cuidador de idoso trabalhando numa casa de família, num âmbito residencial, sem estar registrado. Então, e você tem que ter ainda os plantonistas, porque ele não consegue ficar de domingo a domingo 24 horas trabalhando. Então, ele tem que ter as folgas dele respeitadas. Tem que ter pelo menos, inclusive, um domingo por mês tem que ser respeitado como folga. Os outros você pode estar até fazendo no curso da semana. Então, se você olhar para isso, vai ter que ter pelo menos uns 3 cuidadores para conseguir estar fazendo o remanejamento. Então, você tem que ter um cuidador, pelo menos, que vai ter que ser registrado, e os outros como plantonistas, que não podem superar 2 vezes por semana. Porque tem famílias que, na verdade, o cuidador acaba dormindo também, né? Sim. E se perpetua isso na semana, né? Sim, por isso que você tem que fazer esse contrato, que você tem que olhar primeiro o que o cuidador vai fazer. Qual que vai ser a carga horária dele? Como é que eu vou cobrir as folgas? Como é que ele não pode... Ou ele vai ficar no 12 por 36, que eu vou ter que ter alguém para estar cobrindo, ou ele vai trabalhar numa jornada de 8 horas, vai ter que ter uma folga semanal, e aí eu vou ter que também estar vendo como está administrando isso, ou ele vai trabalhar part-time, porque a família toda mora, então todo mundo trabalha, e ele tem que estar num determinado período. Então, o contrato, ele se torna fundamental. Eu fico brincando que tudo que está escrito não está esquecido, né? Então, isso daí é muito importante. Até porque as pessoas têm essa visão, já está aqui mesmo, tá dormindo aqui, está comendo bem, está almoçando bem, está com um banheiro... Ele que tem que agradecer, está com um banheiro bacana, não sei o que lá, tá com tudo, né, do bom e do melhor. Não é assim. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Ele está lá como profissional para desenvolver o trabalho, né? E a hora que vem uma ação trabalhista, é uma ação trabalhista que não é barata.
Tem que olhar também um outro lado do cuidador, que o cuidador não olha para isso, né? Se o cuidador, às vezes o próprio cuidador faz a opção de não querer ser registrado, porque daí é um dinheirinho a mais que vem para a conta dele. Aí eu te pergunto, esse cuidador, ele, por um acaso, recolhe o INSS dele? E quando ele se aposentar, como é que vai ser a aposentadoria desse cuidador? Tá? Vamos pensar num outro aspecto. Esse cidadão, por um acaso, ele cai. Adoece. Ele adoece. Ele não vai conseguir entrar num benefício previdenciário. Quem que vai custear esse afastamento dele? Então, essas situações, elas têm que ser mensuradas, elas têm que ser avaliadas, elas têm que ser estudadas. E quando você está no âmbito de uma pessoa que é o filho, que quer resolver um problema, e o cuidador que quer um emprego a qualquer custo, eles fazem aquela conta de padaria que eu fico brincando e não começam a avaliar o que tem por trás. Então, o registro de um cuidador, pelo menos, ele é fundamental. Sim. E senão é o barato que sai caro, né? É o barato que sai caro. E até pensando na questão de comprometimento. Porque, você tem que dar o banho. Quem disse? É a fulana que dá o banho, né? Então, se está ali, inclusive, na descrição das tarefas, né? O que é obrigação, o que vai ser por fora, o que está contemplado, isso também te dá propriedade para cobrar, olha, vocês estão pedindo mais do que é o contratado, ou o familiar, você está entregando menos do que é o combinado. Então, você dá propriedade para que funcione, né? E funcione a longo prazo, e não só de acordo com o humor da pessoa. E é importante, porque eu acho que vai tanto do próprio cuidador não se entender profissional, né, de ser a doméstica, né, a doméstica que virou cuidadora, né? Então, essa família gosta de mim, eles nunca vão fazer nada. É óbvio que a gente não quer duvidar das pessoas, mas é o que a senhora falou, são garantias, né? E garantias previstas, garantias que são direitos, que pode ser... E aí, uma dúvida, a partir de quantas vezes na semana é que precisa ter o registro? A partir de 3 vezes na semana. Igualzinho o doméstico? Igualzinho o doméstico. Tá. Agora, deixa eu voltar um pouquinho e trazer uma situação muito interessante. Claro. Porque foi o que eu vivi, né? Como eu tinha uma mãe muito dependente e um pai que não estava no mesmo time que ela, então nós tínhamos uma profissional que sempre trabalhou com a família, anos com a família, hoje inclusive ela trabalha na minha casa, né? E de confiança mesmo. Super de confiança, que ela estava ali para fazer um papel. O que aconteceu na prática? A minha mãe, como ela tinha um grau de demência muito alto, ela se recusava a tomar os remédios. Então, se ela se recusava a tomar os remédios, que era uma função que a gente achava que essa moça, que era mais responsável, poderia estar fazendo, né? Ela não dava. Né? E isso começou a causar um problema. Porque eu tinha que sair da minha casa para dar o remédio. A sua mãe não aceitava que não aceitava. Porque ela associava com outras tarefas. Com outras tarefas. Na cabeça dela, ela está me dando um veneno. Tá. Né? Na fantasia dela. Além desse problema, ela começou a cismar na fantasia dela que ela é um veneno porque a moça queria namorar o meu pai. Então, quer dizer, aquilo que eu achei que poderia ser bom, naquele momento, ficou uma dor de cabeça para mim, né? A ponto que a gente teve que começar a fazer outros arranjos, outros ajustes, né? E a pessoa teve que sair, né? Então, essa questão de pegar um profissional que já está acostumado com a família... Que estava dando certo naquela tarefa... Para fazer uma outra tarefa... Acho que a família tem que avaliar também se aquilo lá é o papel adequado. É um risco. Não vira um risco. Tem casos que dão muito certo, que de fato, assim, é a pessoa que o idoso confia de olhos fechados, mas essa situação também é esperada. Até pensando neurologicamente, ele já não consegue se adaptar tão fácil. A vida inteira aquela pessoa usou o produto de limpeza, agora ela está me oferecendo produto de limpeza, né? E essa confusão acontece. Sim. E os ciúmes também, Sim. né? Pelo visto. Sim. E até esse rearranjo, né, de o que funcionava até então e agora já não funciona mais, como que a gente faz? Não vem a bula, né, não vem o manual. Então, é na prática que as famílias vão vendo o que funciona, qual é o perfil de cuidador. Tem idoso que responde melhor aquele cuidador mais sargento, aquele cuidador mais afetivo. Então, é isso, né, as pessoas envelhecem de formas diferentes, com doenças diferentes, mas precisa ter um fio condutor em tudo isso, né? Que é a profissionalização. Quanto mais eu entendo do que eu faço, maior a chance de acerto, né? Então, se eu entendo que o idoso grita porque ele tem ali uma alteração de comportamento, de acordo com a patologia, eu não vou responder na mesma moeda, né? Porque eu estou lidando com um sintoma. Eu vou manejar, eu vou tratar.
Então, por isso a importância, né, dos cuidadores serem orientados do que eles precisam ter no começo para fazer uma entrega adequada e adaptável, né, aos diferentes perfis de idosos, Sem porque dúvida, até porque a hora que escolhe cuidar pode vir muita coisa, né? a depender da resposta que o cuidador dá para esse instante complicado, né, isso pode inclusive caracterizar maus tratos. Sim. Não é? A depender do grau de resposta ou da perda de controle relacionada a essa comunicação. Não é? Então, são questões bem sensíveis, né, que precisam ser sempre bem observadas. Né? E esse é um ponto muito importante, porque assim, se o cuidador foi chamado, é porque a família já esgotou. Né? E um idoso com Alzheimer, por exemplo, ele é repetitivo, ele tem essa característica de contar 1000 vezes a mesma história. Emocionalmente, isso exaure. Aí a família se cansa, né? Ou não tem tanta disponibilidade, não tem tanta técnica, está chateada pela situação. Ao contratar um profissional, entende-se que ele tem ferramentas para lidar com isso. Né? E se é uma pessoa que responde, que ele não lembra de pedir água, então eu não dou a água. Se ele não lembra de comer, eu também não dou. Para que eu vou fazer isso se daqui a pouco ele não vai lembrar? Aí, ele, além de não fazer a entrega profissional que é esperada, ele coloca essa pessoa em risco. E até, esse foi um ponto que a gente discutiu muito na pandemia. Eu brinco com as cuidadoras, né, que a Covid não pega no quarto porque não tem câmera. Porque usava máscara o tempo todo, chegava num lugar que não tinha vigilância, né? Alguém monitorando, tirava a máscara, né? Falei, o que é? O Covid é seletivo? Ele é exibido? Né? Ele só passa se está filmando? E isso é maus tratos, porque não um idoso com Alzheimer que vai falar, escuta, tá rolando uma pandemia, você tá indo e voltando, você bota uma máscara para me proteger? Sem dúvida. E é isso, né? Tá ali violentando, tá ali vulnerabilizando, tendo você um poder, um papel que teoricamente era para proteger, né? Não era para tornar a situação humilhante para o idoso, por exemplo. Você viveu isso? Não, porque na pandemia a minha mãe já havia falecido e o meu pai já estava numa casa de repouso, já fazia tempo. Então, aí já foi um outro relacionamento que eu tive, foi com a casa de repouso. Sim. E todos os cuidados da casa de repouso, né? Mas esse cuidador que atropelou ali a função dele, que não foi... Antes disso, sim. Antes disso, a gente viveu bastante, tanto eu como a minha irmã. Olha, é assim, porque é difícil, né? Essa higienização do cuidador de idoso também é uma coisa que a gente vê no dia a dia. Eles chegavam do metrô, do ônibus, às vezes nem trocava de roupa e já estava cuidando do idoso. E o idoso tem uma imunidade baixa também, né? Então, por isso que eu falo, é muito difícil esse relacionamento. Chegou num ponto que ele realmente ficou insustentável dentro do âmbito familiar. Nós tivemos que optar por uma casa de repouso, né? Então, até pela própria fragilidade que avançou, imagina. Sim, agora, tem uma outra situação que eu vejo como violência, né? Não aconteceu comigo, mas são casos que a gente sabe que acontecem, que eu te falo, depende muito do grau que o idoso está. Às vezes o idoso está no grau 1, ele simplesmente... O relacionamento é tão bacana que ele tem com a cuidadora, com quem está lá, ou seja, acompanhante naquele momento, que ele simplesmente pega e passa o cartão de crédito para o idoso no mercado, para o cuidador ir no mercado, fazer compra, ou alguma coisa que necessite, comprar remédio, alguma coisa. Ou começa a dar, né? Tome a joia, Isso, leva. E aí começa a ser um desvio, sim, né, significativo. Uma apropriação indébita até, né? No âmbito criminal, né? Sim. Então, o que acontece? Isso é uma situação comum. Porque, às vezes, a família está tão envolvida com o dia a dia que elas não estão nem sabendo o que está acontecendo isso, né? E isso é uma situação que é recorrente nesse ano. Nas instituições, por bastante tempo, eu fiz o acolhimento familiar, que era esse primeiro momento, né? A família chega, a gente pega a história de vida do idoso e... Eu falo que, assim, eu não cansava de me surpreender, porque eram histórias, né, das pessoas se aproveitarem da casa, que é um desrespeito ao patrimônio, né? Então, você chega para uma entrega profissional. Aí, o idoso, a gente sabe, né? Eles vão para a fila do banco, eles contam a história de vida inteira deles para um estranho. Não são tão tecnológicos, né? Então, pede mesmo ajuda para qualquer um na boca do caixa, eletrônico. E eles ficam ali muito vulneráveis, muito entregues, sem tanta malícia das coisas que a gente tem hoje. E aí imagina alguém dentro da sua própria casa, né, que está ali cuidando de você. Não, imagina, ela só vai ali no mercado, tome a senha. Ou até mesmo o cuidador se deslumbra, né?
Nossa, quanta comida, nossa, quanto luxo, eles não vão sentir falta, ela quer me dar mesmo. Deixa eu trazer uma passagem muito interessante, que eu fiz um acompanhamento de uma rescisão de cuidador, de um senhor que ele teve um AVC, né? Ficou anos que ele só mexia o dedo, estava na cama. E a família, em vez de optar num primeiro momento por levar para a casa de repouso, porque a mãe estava bem naquele momento, né? Optou por manter em casa com uma estrutura. Depois a mãe veio a falecer e o pai, com AVC, ficou lá na mão de cuidadores. E os cuidadores fizeram daquela casa a casa deles. Então tinha uma piscina, a família dos cuidadores, netos, os filhos, iam lá fazer churrasquinho e usava a piscina, usava tudo. Meu né? Deus. E ela até percebia, mas ela falou assim, eu vou fechar os olhos, que é mais fácil do que eu ter que tomar uma atitude. E vai que eles não tratassem direito o idoso por tomar esse limite. E ela não tinha nem esse controle. Então, na hora que teve que fazer a rescisão, foi uma coisa complicadíssima. Porque você não estava só finalizando uma relação para mandar um idoso para uma casa de repouso. Você estava também tendo que resolver uma situação familiar. E era exatamente essa questão do cartão de crédito, a questão que a família estava usando a casa como se dela fosse. Foi muito difícil fazer essa rescisão, até para estar separando e falar, vamos finalizar de uma forma amigável, porque isso aqui já foi além das atividades de um cuidador, já ultrapassou. Então, está tendo outros impactos, até de uma apropriação indébita. Não, e que complicado. Por conta de um cartão que estava lá na mão do cuidador. E assim, nada profissional. Né? Não. Porque você, no seu ambiente de trabalho, né, o correto é separar a vida pessoal e vida profissional. E isso se confunde. Uma, porque você entrou na casa do idoso e aí dá essa falsa sensação de intimidade. É um trabalho muito próximo, né, de contato, então também dá essa falsa sensação de intimidade. E o fato de você conviver bastante, né, e estar ali nos pormenores da família... Se não tem muito claro o papel, a função... Não tem. Isso Nesse se caso perde. específico, olha que loucura. Ela falou assim, eu nunca tirei folga. Ela nunca tirou folga. Verdade, ela nunca tirou folga. Mas aos domingos, ela fazia almoço para a família na casa onde ela estava lá com o papel de cuidadora. Então, virou uma confusão do que era a casa dela e o que era a casa daquele que ela estava acolhendo como cuidadora. Inclusive, naquelas hipóteses em que a família, de fato, não vai até o idoso. Exatamente. Né? Exatamente. E eu acho que o que a gente está falando é, inclusive, dessa evolução da profissão, né? Que ela é recente, ela ainda se configura dentro da categoria de cuidados domésticos. Então, a gente está falando de dores dos familiares que, na prática, a legislação precisa amparar, mas que ainda é muito confuso, né? Tem o curso, não tem o curso, é indicação, não é a colega, que experiência que tem. E de verdade, assim, a gente tem visto idosos piorarem, não terem os tratamentos corretos, por mais que a família tenha recursos, exatamente porque a mão de obra não está correspondendo a todo aquele sistema que precisa, seja numa instituição, seja num domicílio, e eu quero crer que é por ignorância mesmo. Né? Tanto do que é um crime, tanto de separar o que é o profissional do pessoal. Tem uma outra situação que eu vejo também, que ela é delicada, até que ponto vale a pena fazer interdição de um idoso ou não? Essa era uma outra pergunta. Como que funciona, né? A família viu que o idoso não está mais conseguindo ter a sua autonomia, a sua funcionalidade. Como que a família consegue resolver? Vamos lá. Você tem, num primeiro momento, que pagar as despesas, certo? E há muitos casos, vou te falar do que eu vivi, Sim. né? Era a conta dos meus pais. Então, chega num determinado momento, para você poder agilizar essa conta, eu tinha que levá-los no banco, né? Isso ficava uma situação muito complicada, né? Então, qual que era o caminho que nós achamos? Foi a interdição. Mas você tem um aspecto emocional por trás dessa interdição, porque quando você vai interditar um pai, quando você vai interditar uma mãe, é uma coisa muito difícil, porque você está declarando que eles são incapazes para os atos da vida civil. E ninguém quer ver o seu pai e a sua mãe com essa tarja de incapaz para os atos da vida civil, né? Então, eu vou falar por mim, que para eu escrever aquela peça de interdição foi a peça mais difícil da minha vida. Até né? porque, como familiar, ainda dá uma esperança deles melhorarem, né? Sim, você acha, não, isso nunca vai chegar, né? Não dá, mas chegou, né? E você vai pedir uma tutela.
primeiro passo, né? Nem todos os juízes vão conceder essa tutela. Então, você vai lá, você vai distribuir o processo e você vai ficar na mão de uma perícia. Uhum. Porque tem que ir um perito de confiança do juiz para ver se aquilo lá que você está falando é verdade. Né? Se realmente o idoso está numa condição que tem que ser interditado. Então, você já vai ter que buscar essa tutela, às vezes não acontece. Tem um outro aspecto também, porque para conceder uma tutela, o juiz quer ver o idoso. Né? Então, já é um constrangimento, você vai levar o idoso perante o judiciário, né? O oficial de justiça já dá uma prévia quando ele vai lá entregar a citação, né? De como que ele está. Então, é uma coisa muito constrangedora e, às vezes, até pode causar um conflito familiar. Porque o idoso está... O que eu estou fazendo aqui? Não, até se os irmãos não se entendem, né? Sim. Que nem sempre é uma unanimidade na família. Não, você pode causar um conflito familiar muito sério. E quem vai tomar conta das contas do idoso? Uhum. Né? Que é um outro problema. Vamos imaginar que é um idoso que tem um grande patrimônio. Todo mundo quer, né? Então, é uma situação muito delicada, essa questão da interdição. E né? que precisa também vir à tona a questão do bom senso, né? Sim. Porque num desentendimento de familiares, o juiz pode indicar alguém da confiança dele, que não da família, né? Exato. E aí me parece que a situação ela sai realmente fora daquilo que a família gostaria que fosse. Uhum. Né? Porque aí profissionaliza, inclusive, toda essa parte de gestão, Exato. né? De prestação de contas e tal. A gente tem alguns casos, né? Que aí toda avaliação, toda autorização, quem faz é essa pessoa que foi designada. E é muito complicado, porque na prática o que a gente vê é uma perda de tempo, porque o idoso está envelhecendo, ele está tendo agravamento das suas situações, aí a família está ali sem ter um consenso, aí um não visita, o outro visita mais, aí o outro não proíbe o outro de visitar, uma confusão, né? E é uma pena, é claro que a gente sabe que essa não harmonia, por vezes, é resultado de outras questões da história de vida daquela família, mas é muito delicado, né? E quanto mais essa família está unida, está coesa nessa decisão, até para a distribuição de tarefas, né? Então, você é responsável pelo remédio, você é responsável por isso. É muito importante, né? O que eu vejo com bastante resultado nesses conflitos familiares, porque exatamente como você falou, ele tem aspectos emocionais muito fortes, é a figura de um mediador, né? Porque o mediador, o que ele vai fazer? Qual é o papel dele na realidade, numa situação? É chamar os familiares, expor a situação e fazer os combinados de uma forma que você tem que ter um olhar hoje para o idoso, né? E não para as brigas. Uhum. E em cima disso você vai administrar esse conflito. Este conflito estando administrado, me parece que fica mais fácil, né, Rodrigo? Você conseguir entrar com um pedido de interdição. Porque você já tem antes a coisa combinada, estabelecida de como vai ser, né? Potencializa a segurança jurídica até da situação, porque vai estar dentro de uma mediação, de um ajuste dos familiares, com o controle do judiciário, né? E a supervisão do Ministério Público, né? E quem que é o mediador? Quem que pode ser um mediador? Olha, um mediador pode ser qualquer pessoa que tenha uma formação como mediadora. Tem vários advogados que têm uma formação como mediadora. Hoje, acho que a maioria dos advogados hoje já fazem cursos de mediação justamente com foco na busca de uma solução de conflito extrajudicial, né? Normalmente, existe essa figura já dos mediadores, é bastante conhecida. E é o juiz que designa a família que contrata? Não. Por exemplo, no nosso escritório, nós temos uma mediadora que faz esse papel. Né, que desenvolve essa questão de mediação quando a gente está tentando buscar uma solução para conflitos extrajudicialmente. É um processo anterior, né? Anterior. Primeiro se ajusta, não é? Como a coisa vai ser conduzida para depois ingressar junto ao Poder Judiciário, porque a interdição, ela requer de fato, e você não tem como fugir disso, uma decisão judicial. Né? Por isso que é tão importante o quanto antes o próprio idoso já organizar, né? Qual é o filho que vai abrir a conta conjunta comigo? Como que eu vou querer que isso caminhe? Eu vou querer ser reanimado? Enfim, todas essas... tudo que for antecipado, né? Para já deixar esse caminho das pedras um pouco muito mais fácil para quem vai assumir. Mas quando a gente fala em planejamento, né? Que é um planejamento do resto da vida, que eu fico brincando, né?
ninguém pensa. Né? Porque nós não estamos vivendo cultural, hoje, né? não é cultural e não é gostoso. Né? As grandes fortunas hoje já têm essa questão de um planejamento sucessório com as coisas muito bem desenhadas e muito bem esclarecidas. Até quem vai ser o gestor, o responsável, o cabeça. Né? Mas a classe média não pensa nisso. Né? E quando vem o problema, o que a gente acaba vendo também? Você tem um lado emocional tão forte por trás que um irmão tem uma estrutura mais forte, o outro é mais fragilizado, vamos dizer assim, e aqui começam a criar os conflitos, porque um está olhando e quer olhar lá na frente o que vai acontecer, né? E o outro não quer olhar, o outro não quer ver. Né? Ia depender dos conflitos que são criados, né? Isso você fazendo uma análise a longo prazo, né? Essa falta de decisão ou de uma decisão eficiente para esses cuidados todos com o idoso pode caracterizar, inclusive, abandono. Sim. Não é? E aí a gente entra no Estatuto do Idoso, que também prevê uma situação criminal por conta desse abandono relacionado negligência, à né? negligência. O abandono do idoso é uma realidade. Sim. Né? A gente vê isso no dia a dia, porque tem filhos que não querem olhar mesmo para o problema. Né? Então, realmente muito delicado. E o idoso ele precisa ter esse amparo familiar e a família também precisa ter um amparo. E nessa né? situação emerge a importância do cuidador, né? Sim. Do cuidador ser profissionalizado, de realmente, de fato, vir uma legislação que venha regulamentar tudo isso, para que haja, na verdade, benefícios para todas as partes. Pois eu estou aqui pensando, Rodrigo, eu vou além, né, se você me permite. Agora que a gente está aqui fazendo esse bate-papo, que veio essa situação, se eu tenho um cuidador que está treinado, que está especializado e que tem um nível que consegue visualizar essas situações, ele mesmo consegue passar as informações para a família de uma forma mais clara, para que a família possa tomar as decisões que devem ser tomadas. Pelo menos criar dúvida na família, né? Porque ficar postergando, e a família também. Sim, os prós e os contras, os riscos e os benefícios, né? E até os cuidadores, eles nem sempre fidelizam o paciente pela remuneração. Então, quanto mais essa categoria estiver organizada, quanto mais essas pessoas fizerem uma boa entrega de trabalho, o familiar contar com essa mão de obra, o familiar com informações para que ele também não se caracterize como um negligente, por exemplo, a gente eleva a qualidade de vida dessas pessoas. E aí um cuidador fica mais motivado, fideliza um paciente, ele não fica pingando de lá para cá, em busca de quem paga mais. Então, são evoluções necessárias e urgentes, porque a população está cada vez mais envelhecida, existe uma série de doenças, comorbidades que a gente precisa realmente dar uma assistência correta para que não seja um perigo, né? Um cuidador distraído no celular é um cuidador que não vê que o idoso está capengando e cai. Né? Então, alguém que está lá para amparar aumentou o risco dele. Mas isso que você está falando é muito comum. Sim. Porque, infelizmente, hoje a figura do cuidador, nem ele sabe qual é o papel dele. Esse que é o grande problema. Acha que é um trabalho fácil. E não que qualquer um pode se tornar, né? Ai, eu acho legal, cuidei de um vovozinho. Ah, nossa, é fácil, vou também. É muito complicado. E é o que a gente está falando de profissionalização. No nosso grupo, a gente até brinca, assim, tem muitas pessoas resistentes a aprender mais. E, não, mas eu já cuidei de um familiar, eu já posso ser cuidador. E a gente brinca assim, então você pode operar porque você viu uma série de médico? Você quer morar num prédio que foi um engenheiro que estudou ou um pedreiro intuitivamente que construiu? Então, assim, por que a gente não vai fazer isso no cuidado de um idoso? Eu vou além. Eu acho que o cuidadoso ele tem que ter percepção. Percepção do que o paciente quer. Né? Vou dizer a minha experiência, né? Porque eu peguei uma geração que não tinham cuidadores, né? A gente vai pegando o que aparece, porque até indicação é difícil. E você não vai pegar qualquer pessoa para colocar junto com seus pais, porque você tem uma série de problemas. Então, você pega pessoas que são no mínimo de confiança, no mínimo pessoas que você sabe que são corretas, né? Mas, às vezes, não tem o amadurecimento e nem o conhecimento necessário para ser um cuidador da forma necessária. O meu pai, por exemplo, ele era um amante de música clássica. Né? O negócio, a praia dele era música clássica. Então, eu sempre falava, olha, coloca música clássica, que eu sei que o meu pai gosta de ouvir música clássica. Quantas vezes eu não chegava lá e não tinha um pagode? Ah, sim. Entendeu? Então, a dúvida da tua mãe poderia ter sido
algo que fazia sentido ou não? Pois é, né? Dançar um pagodinho com o velho, né? Porque aí elas fazem o que elas gostam. Exato. A minha mãe, então, vou falar da minha mãe. A minha mãe, ela na fase jovem dela, ela foi professora de culinária e artista plástica. Então, os pratos que ela fazia eram pratos super decorados. Ninguém tinha nem coragem de comer porque eram maravilhosos, O que hoje um monte de chefe de cozinha está tentando fazer, ela já fazia. Já fazia há muito tempo. E quando veio a demência dela, as referências foram se perdendo. Então, ela não lembrava mais nem como fritava um ovo. Uhum. Mas eu comprava vários livros de pintura e vários lápis para ela pintar. Estimular. Pergunta se estimulava. Não. Ela não quer, ficou lá 10 minutos, não quis. Mas assim, já foram 10 minutos, né? Amanhã, quem sabe, são 15, depois aumenta um pouquinho para 20. Mais uma vez, assim, eu quero acreditar que é a falta de informação mesmo, de entender a importância, que um idoso que tem ali o cognitivo segurando o lápis, é um idoso que vai pegar o talher melhor, né? Vai ter força, vai ter toda a parte de coordenação articulada. Eu quero acreditar que é ignorância, porque é muito triste. Uma vez, eu cheguei numa instituição e tinha uma música cheia de palavrão. E aí elas estavam fazendo o idoso cantar a música e dando muita risada. E ele feito um papagaio, só reproduzindo. O idoso do lado estava ouvindo aquilo e se ofendendo. Então, assim, elas estavam instigando uma alteração de comportamento, estava uma situação vexatória para o idoso. E aí, elas achando, tá divertido, tá engraçado, mas para quem? Né? Para elas. E às vezes a infantilização, eu brinco muito, né? Vai colocar um alecrim dourado, bota do Ari Barroso, não vai pôr da galinha pintadinha, porque ele não sabe nem quem é a Popó Azul. Que dirá achar bonito aquilo. E aí, não, põe porque idoso vira criança. Então, são coisas muito do senso comum, que a hora que você escolhe ser profissional da área do envelhecimento, eu não quero mais aceitar isso, sabe? A gente precisa ajudar esse pessoal a querer estudar, a querer melhorar, a realmente impactar para que a categoria melhore, porque não adianta querer agora brigar por melhores salários se a entrega ainda está pondo o idoso mais em risco do que ajudando. Então, essa é a bandeira que a gente quer, uma sabe? função social, uma contribuição social sobre diversos aspectos, né? Eu acho que nos últimos anos, né, o avanço da tecnologia facilitou muito para as famílias começar a exigir. Porque pelo celular você consegue controlar, monitora o que está ocorrendo, né? Que na minha época não acontecia isso, né? Então, é mais um motivo para o cuidador entender a responsabilidade que ele tem nas mãos, né? Hoje o papel, ele é muito diferente, totalmente, é a mesma coisa que você falar assim, tem um lado, nós nascemos crianças, né? E vamos morrer crianças, mas não infantilizados, como você está dizendo. Então, quando é um bebê, você vai buscar uma profissional que vai brincar com seu filho, que vai cuidar. Ajudá-lo a se desenvolver. Ajudá-lo a se desenvolver, que é a mesma coisa do idoso. Você vai buscar uma profissional que vai ajudá-lo a não piorar. O que a gente destaca, até para discriminar uma fase da outra, é que a criança está numa fase de adquirir conhecimentos. O idoso, ele já tem as preferências, ele já tem a história de vida. Então, na hora que você fala, come arroz, feijão, se ele nunca gostou de feijão, não é agora que ele vai gostar. Então, dê grão de bico, sabe? Vamos encontrar uma alternativa. Então, é nesse ponto que a gente discrimina. Ele precisa de cuidado, de tutela, de assistência, porque ele se põe em perigos que ele já não percebe mais, mas ele tem uma história de vida, que quanto mais a gente conhece, mais valoriza, melhor até o trabalho. Se essas cuidadoras se atentassem a isso, jamais colocariam pagode, colocaria música clássica, porque ele com certeza ia querer ficar mais em casa, não ia ficar querendo sair, com certeza ele poderia ficar mais receptivo ao cuidado, à alimentação, à medicação. Então, quanto mais eu conheço a história, melhor eu consigo cuidar e respeitar, né? Porque eu aprendo com eles. Por mais que ele não fale nada com nada, sempre vem uma dica, sempre... Nossa, os cantores, né? O Spotify, graças a Deus, me ajuda muito. Que às vezes eles lembram do nada uns nomes e eu ouço em casa, porque são músicas muito boas, né? Década de 40, década de 50, são as melhores músicas. Então, a gente aprende, eles têm uma bagagem muito bonita. E que, quanto mais eu valorizo, quanto mais eu respeito, melhor a resposta diante do cuidado. E as cuidadoras, assim, a gente pega, às vezes, na instituição, tem que arrumar a cama. É o lençol de baixo, o lençol de cima. Mas na casa dela não tem nem lençol. Pra quê? É colchão, tá bom.
Então, tem até uma questão cultural, tem até questões além do cuidado que a gente administra, porque é isso, é uma pessoa que tem uma casa que funciona de um jeito, que entra para cuidar de uma outra casa que funciona de outro jeito, né? Existem choques culturais, mas quanto mais profissionalismo eu tiver, quanto mais eu souber respeitar, entender o meu papel, né? Ele gritou comigo porque tem Alzheimer, ele está desinibido porque ele tem demência frontotemporal. Quanto mais eu conheço, mais segura eu fico no trabalho e menor a chance de eu cometer um crime, mesmo que eu não perceba que eu estou cometendo, né? Sem dúvida. Gente, como vocês imaginam o envelhecimento de vocês? Aff, Maria. O que vocês estão fazendo hoje para o envelhecimento de vocês? Eu estava até conversando com o Rodrigo, a gente estava vindo para cá numa situação muito engraçada, né? Eu sou sócia de um clube e com a pandemia, os idosos vieram todos a óbito, sumiram, né? Então, nós começamos a repensar um pouco o que é a terceira idade de um clube. Eu falei assim, gente, nós estamos na terceira idade do clube, somos nós, né? Então, o que nós vamos fazer para nós? Vamos começar a pensar nessa situação, né? E aí, todo mundo para, né? Porque ninguém está preparado. Nós achamos que somos eternos jovens, mas nós não somos eternos jovens. Mas é uma preocupação. E o que você tem que fazer? Eu acho que é a grande pergunta. Primeiro, você está se planejando financeiramente para essa terceira idade? Porque hoje a visão de uma previdência social, quando ela nasceu no passado, ela nasceu um triângulo assim. O que é isso? Era muita gente, pouca gente, aliás, contribuindo, porque o universo e a expectativa de vida era menor. Então, eles nunca imaginaram. Meu pai morreu com 95 anos e se aposentou aos 54 anos. Então, ele viveu 40% da vida. Mais tempo recebendo do que contribuindo. Recebendo, né? Então, mas não é que a Previdência vai resolver o problema dele também, porque não resolveu o problema dele. Mas ele conseguiu construir um patrimônio que pudesse suportar a expectativa de vida hoje, né? Aí você para pensar, no mundo que nós estamos vivendo, nós estamos construindo esse patrimônio. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer com meu filho, coitado, né? Vai pagar, vai trabalhar para ajudar a mamãe. Será que vai ser isso? Não é isso que nós queremos para o nosso filho, né? E eu acho que algumas coisas mudaram também, né? A própria cabeça, eu acho que mudou. Eu vou dizer pelo meu pai e pela minha mãe, que eram duas pessoas completamente diferentes. A minha mãe, apesar de ter esse perfil de culinária, de lado artístico, ela era uma dona de casa. Ela cuidou dos filhos. Era aquela geração, inclusive. A geração, né, da dona de casa. E o meu pai, ele era um matemático, né? Então, ele jogava xadrez divinamente bem. Então, até onde ele foi? E a demência dele não era uma demência que surgiu de ver a mulher doente e porque ele teve um AVC. Né? Aí que surgiu aí que ele começou a ficar um pouco mais senil. Mas ele jogava xadrez até um mês antes de morrer, né? Então, eu acho que nós já estamos entrando numa situação que nós estamos rindo mais, bebendo mais vinho, aproveitando mais de uma forma independente e buscando ser independente e com uma atividade física, que antigamente também elas não tinham esse hábito. Você vai para a academia, você dá risada, você toma vinho, você busca uma qualidade de vida melhor. Então, eu acho que nesse aspecto a gente está se preparando. Agora, você vai se preparando também financeiramente para isso. Eu tenho uma tia que eu falo que eu tiro o chapéu e bato palma para ela. Ela tem 92 anos de idade. Ela frequenta o Rotary, ainda é a general do Rotary, né, dominando o ambiente, mora sozinha, dirige, vai em eventos e está feliz. Aí você fala, qual é a diferença? Ela era irmã da minha mãe. Qual é a diferença de uma da outra? Porque ela se preparou na cabeça, no estilo de vida dela. Eu acho que isso é o mais importante, é você preparar a sua cabeça e saber que você vai envelhecer. Você não precisa botar milhões de botox na cara, ficar... Não é isso que importa. O que importa é como que você vai envelhecer, como é que você vai aproveitar a vida. Sobre o que a Cissa disse com relação à programação do envelhecimento, eu concordo inteiramente. Eu só trago como soma, como sugestão, que talvez deixar com que as preocupações e os conflitos que nós vivenciamos tenham mais poder do que outra coisa na nossa vida. Verdade. E levar a vida com um pouco mais de leveza também pode ser uma alternativa. Isso é possível em São Paulo? Eu acredito que sim. Olha, eu acredito que sim. O meu sonho de consumo é ir embora de São Paulo agora. Né? Eu acho que a vida em São Paulo, ela é para gente muito jovem, ela é uma vida muito violenta, né? Eu, sinceramente, eu gostaria da minha casa no campo, entendeu? Eu conversei com uma médica mais cedo e ela falou, né, desse gerenciamento de estresse, que a gente até tenta, mas em São Paulo também não ajuda muito. Sim.
E assim, o que vocês estão me falando é da poupança de saúde, né? A gente conta com a poupança financeira, faz todo esse planejamento, mas é você pensar na sua qualidade de vida, no seu estilo de vida, né? Porque hoje a gente já sabe da prevenção e não só do tratamento. Então, eu espero que vocês tenham uma linda longevidade. E muito obrigada por terem vindo, por dividir com a gente o conhecimento de vocês. Tenho certeza que muitas pessoas agora vão querer se profissionalizar, vão querer ter os contratos para garantir os seus direitos, os seus deveres. E os familiares também, né? Se precaver para que não tenham tantas surpresas e possam deixar essa curva de aprendizagem um pouquinho menor. Então, muito obrigada e até breve. Obrigada a você. Obrigado, até breve. Você que é familiar de um idoso, ou deseja se tornar um cuidador, ou se é um cuidador e quer se especializar, se aprimorar, não deixe de seguir os nossos conteúdos. Nós estamos nas redes sociais e sempre com uma série de informações que passam por curadorias, coisas de qualidade para fazer a diferença no dia a dia de vocês. Não deixe de seguir, comentar, compartilhar, mandar para os seus conhecidos. Eu conto com você e pode contar com a gente também.